Deputado, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele disse que o senhor é deputado, não representa o governo e que se seu nome fosse Bananinha, não haveria nenhum problema com o seu comentário sobre a China. O senhor ficou ofendido com isso? Não, eu entendi o que o vice-presidente quis dizer. Ele quis dizer que está sendo potencializado o meu tweet só porque eu sou o filho do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele só foi teve um pouco de infelicidade ao escolher o nome Bananinha, né, o que dá margem a alguns tipos de chacota, mas eu não me preocupo com isso. Fala, seus mal diagramados. A gente está aqui, né, numa quarentena autoimposta para tentar combater a disseminação do coronavírus, mas o Eduardo Bolsonaro não se autoimpôs uma quarentena de fake news. Mesmo neste momento tão grave aí para o mundo e para o governo também, inclusive para nós brasileiros, o Zé Piroquinha não para de espalhar mentira e criar também encrencas internacionais. Tudo que a gente precisava nesse momento de crise, de problemas sanitários, era ter treta com a China. Mas o Eduardo Bolsonaro confia no potencial dele e está usando o perfil de rede social para espalhar e disseminar informações que ele pegou aonde? No Sputnik, claro, essa fonte confiável que todo mundo tem que ler, né, para saber um pouquinho mais sobre o coronavírus, e atacou a China. Atacou a China, nosso maior parceiro comercial, achando que tudo ia ficar numa boa, mas as palavras de Eduardo Bolsonaro criaram uma celeuma internacional nunca antes vista entre o Brasil e o país asiático. Mas para quem achava que isso ia terminar por aí, não, a gente teve envolvimento de Mourão, de Maia, Alcolumbre e do ministro Ernesto Araújo. Você vai ver agora como que foi essa treta épica entre Brasil e China, na qual a gente vai sair perdendo, obviamente. Bananas de pijamas descendo as escadas. Bananas de pijamas, uma dupla bem elevada. Bananas de pijamas. Todo mundo pensava, né, que o Eduardo Bolsonaro estava se preparando para ser o substituto natural do pai dele numa eventual próxima eleição aí, caso tenha alguma eleição ainda no Brasil. A gente nunca sabe como será o futuro desse país, não é mesmo? Afinal de contas, cai um presidente, entra outro que pode cair em breve. A gente nunca mesmo consegue prever 2 ou 3 dias à frente num país como o Brasil. Mas pelo jeito, o que o Eduardo está procurando é ser o substituto natural do Carluxo. Sim, Carluxo que é vereador federal, anda meio desprestigiado no governo, e o Eduardo viu o vácuo disso e falou: opa, eu já sou deputado federal, que é um cargo muito mais poderoso do que o de vereador. Então por que eu não vou ocupar o lugar do meu irmão aí no papel de ser o maior disseminador de besteiras do Twitter? E ele tá conseguindo. Ele se esforçou, aprendeu, deve ter tomado umas aulas particulares com o Felipe G. Martins, né, o nosso sorocabano, que também tá com coronavírus, e com o Olavo de Carvalho, que devem ter falado: ó, veja bem, se você quer tomar esse papel de alucinado oficial da nação, do que era do Carluxo, você tem que aprender algumas coisas. Uma dessas coisas é: nunca paute a realidade no que você vai tuitar. Aí ele foi lá e tuitou falando que a China foi a grande propagadora do vírus, que a China é a grande culpada por essa pandemia, que a China deveria se desculpar pelo que fez, mas não caiu bem. A embaixada chinesa se pronunciou e o embaixador também, e eles falaram que é o seguinte: Eduardo Bolsonaro, você aí que acabou de voltar de uma viagem com o Trump lá em Mar-a-Lago, não pegou o coronavírus, mas está infectado por outro vírus, que é o vírus mental do sorocabano, do Bannon, do próprio Trump e de todo o pessoal que compõe a direita extrema lá dos Estados Unidos. Isso, para quem conhece chinês, é bem grave, porque chinês geralmente é um cara autocentrado e que não costuma fazer com que os desaforos atrapalhem os negócios. Primeiro ganha muita grana e depois a gente vê aí como que foi essa ofensa. Se não foi muito grave, a gente releva. Para eles se manifestarem assim, é porque eles devem de fato ter considerado o tweet do Eduardo Bolsonaro muito grave. Pode ter certeza, nos próximos dias algum contra-ataque a China vai fazer, não vai ficar só nesses pronunciamentos oficiais
dos embaixadores não. Pode ter certeza que a nossa relação com a China vai ser muito afetada. Embaixada chinesa com o governo chinês. Não existe problema com a China, sim, zero problema com a China. Mas eu pergunto se o senhor pretende... Conversei com a Tereza Cristina hoje, não temos problema com a China. Sim, mas eu pergunto se... Já tem gente tentando diminuir os impactos das palavras do Eduardo Bolsonaro. Por exemplo, o general Mourão veio a público e falou: gente, vamos lá, né? Ele só tá tendo toda essa atenção pelo simples fato de ter o sobrenome do presidente. Se ele se chamasse, por exemplo, Eduardo Bananinha, aí ninguém ia ligar. Pô, o Mourão aí usou uma forma muito educada de ofender o filho do presidente, né? Afinal de contas, ele é conhecido por ser um cara com uma deficiência aí, né? Muito complicada anatomicamente, que é ser volume morto, pelo menos uma ex-namorada dele disse que é. Se bem que a ex-namorada que disse isso também é uma pessoa que não dá pra confiar no que escreve, no que fala, mas a gente concorda e acaba repassando porque o alvo é o Eduardo Bolsonaro, e quando ele é o alvo é melhor a gente acreditar no boato porque é mais engraçado, e já que ele não acredita também em notícias verdadeiras, a gente pode espalhar fake news sobre ele. E o Mourão não foi o único a se pronunciar. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre vieram a público colocar panos quentes. Por quê? Porque eles são do DEM, né? E o DEM é o partido da bancada do boi. Eles não querem se queimar com o pessoal da BR Foods, da Marfrig, da JBS. O grande problema para eles é perder esse apoio. Um apoio que também está espalhado em 1/4 do Congresso. Praticamente 25% das pessoas que estão lá são parte do agronegócio. Eu fico imaginando agora, né, essa galera que durante 2018 apoiou em peso o bolsonarismo, falou: não, tem que acabar com isso daí, não pode ter kit gay nas escolas, não pode ter mamadeira de piroca, não pode ter comunismo no Brasil, né? Logo os caras, velho, foram totalmente beneficiados pelo governo Lula, elegeram esse jumento de carga, que é o Bolsonaro, achando que ia dar jeito, ia melhorar a situação deles. Desde o começo já dava demonstrações de que não, né? O cara arranjou treta com o pessoal do Oriente Médio, que compra uma carne, um corte de carne específico aqui, já que eles não podem comer qualquer tipo de carne. Arranjou treta com a China, e com isso, o que eles vão fazer? Então, no Brasil, perder os contratos que tem com os grandes mercados consumidores daqui. Mas eu vou ficar puto? Não vou ficar puto, eu vou ficar triste? Fico triste pra quem vai perder o emprego nessas empresas, mas não fico triste pelos caras, não, porque os caras foram responsáveis em dar um cheque em branco para um Faria Limer obscuro que ninguém sabia quem era antes de 2018, que é o Paulo Guedes, e para um cara que era conhecido por ir no Super Pop e no CQC falar as maiores atrocidades do mundo e ser simplesmente um fiscal de rabo alheio. E aí não deu certo, que pena, né? Que surpreendente, ninguém diria que não daria, né? Só 2/3 da população resolveu não votar no cara, mas ninguém diria que não daria certo. E tivemos também o nosso ministro das alucinações exteriores defendendo o Eduardo Bolsonaro e pedindo para que o embaixador chinês se retrate do que disse sobre o filho do presidente. Aí você pensa, pô, se o cara que era responsável por tentar diminuir o impacto das palavras do deputado federal tá do lado do cara, é porque realmente não tem condições do olavismo fazer com que as pessoas voltem à realidade algum dia na vida, né? Imagina só uma pessoa que foi doutrinada pelo filósofo e também astrólogo da Virgínia, essa pessoa não tem a menor chance de voltar à normalidade. E a gente tá vendo aí, né? Ernesto Araújo, um cara incapaz, não sei nem como passou no Itamaraty. Aliás, depois que acabar toda essa crise, depois que acabar esse governo, é bom a gente dar uma olhada nessas empresas que aplicam concursos e perguntar para eles: vem cá, mas como é que Sérgio Moro, como é que o Eduardo Bolsonaro, como é que o Daniel Silveira, como é que o Ernesto Araújo passaram em todos esses concursos? Concurso de Polícia Federal, do Itamaraty, concurso de Polícia Civil, concurso de Polícia Militar, concurso de juiz. Pô, tem alguma coisa errada aí, hein, gente? Tem alguém que foi beneficiado, ou essas pessoas não fizeram a prova e contrataram alguém para fazer a prova por eles. E o Eduardo Bolsonaro tentou ali fazer uma meia-culpa, falou: não, gente, espera aí, não é bem assim que as coisas funcionam. A gente coloca a culpa na China porque é normal o país que é responsável pelo surgimento do vírus e da doença receber a culpa historicamente. Veja bem o caso da gripe espanhola. A gripe espanhola ganhou esse nome por quê, gente?
Porque a galera tava ali comendo uma paella em Madrid, e aí espirrou na cara do outro, foi passando e passou pro mundo inteiro. Mas não foi bem assim que aconteceu, né, Eduardo Bolsonaro? Eu sei que você aprende e estuda naquele canal super confiável que é o Brasil Paralerdos, lê notícias no Spotnix e no Terça Livre. Sei que é difícil você ter alguma base de realidade e de história na sua vida, mas não foi assim. Um Google, sabe usar Google? Google é muito fácil. Eu sei que você sabe usar Google, você deve usar bastante o Google para procurar aí pornografia e fake news. Mas o Google também serve para você aprender um pouquinho de história. O vírus da gripe espanhola, na verdade, surgiu lá nos Estados Unidos, né? Mas talvez você até saiba e não queira falar, porque para você deve ser muito duro reconhecer que um país que você ama tanto, que você é tão patriótico por ele, foi o responsável pelo surgimento desse vírus, né? Mas o que esperar de um playboy como o Eduardo Bolsonaro, que deve ter só um conhecimento de viagem internacional, que é para pegar onda em Miami e ir para os parques da Disney. Para ele, uma viagem muito longa que ele deve ter guardado na memória foi o dia que ele foi para São Gonçalo, né? Para um cara que mora na Tijuca e depois na Barra a vida inteira, ir para São Gonçalo é longe pra caralho. E nunca esse cara deve ter pisado na Europa para fazer um turismo, ele deve ter ido lá só para lustrar as bolas do Viktor Orbán e do Salvini, e nunca na vida dele deve ter pisado na China para dar opiniões tão absurdas quanto essas. E é isso aí, galera. Para quem gosta aqui do canal, nós temos nosso financiamento coletivo pelo Apoia-se. É só entrar no link aqui, se você tiver interesse de manter o financiamento coletivo da Galãs Feios, tá aí. Também temos nosso Seja Membro aqui no YouTube, caso você queira algo mais simples. E peço também para vocês aqui assinarem nosso canal, ativar as notificações e seguir a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook. É isso aí. Para todo mundo que acha que a China tá armando uma conspiração para acabar com o capitalismo via coronavírus, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.